Pronto, gravando. Aí eu vou deixar aqui, qualquer coisa vocês falam que eu tô de olho aqui. A gente vai ver ondas, tá? Claro, tem algumas situaçõezinhas que a gente precisa verificar, né? Pulso e onda, tá? Vamos ver aqui essa questão de definição, ó. Em um meio material, pulso é toda perturbação gerada em um ponto do meio. Perturbação é esta que se propaga e se transmite aos demais pontos. Na propagação de um pulso, há transporte de energia, mas não há transporte de matéria, tá? É interessante a gente verificar isso, porque assim, o que anda apenas na onda é energia e não matéria, né? Aí vem o exemplo aqui, por exemplo, do sino, né? O fulano dá um pulso aqui, ó, o pulso vem caminhando na corda, passa pelo sino e vai atingir o outro cara lá embaixo, tá? Agora, uma onda é uma sequência periódica de pulsos, tá? No qual você tem um transporte de energia alto, né? Porque cada pulso desse vai levando uma quantidade de energia razoável e também não leva matéria. Então, assim, esse pulso ele vai atravessar, né? Aqui o outro atravessa também, todos eles, ou seja, a onda atravessa e o sino permanece no mesmo lugar. E o sino, gente, ele não precisa estar amarrado aqui, não. Pode só ter passado a corda por ele, e aí a gente verifica que a onda atravessa e o sino se mantém na mesma posição. Outro exemplo claro é assim, ó, a pessoa, né, num lago, onde ocorrem ondas constantes, o barco permanece sempre na mesma posição. Aí você pode falar assim, professor, mas isso aqui não é verdade, a gente vê que o barco acaba se deslocando. Aí a pergunta é, por que o barco se desloca numa situação real? O que você acha? Porque o barco não se desloca? Porque o barco se desloca. Numa situação real, a gente sabe que você para o barco lá e o barco, com o tempo, ele vai andando, né? Mesmo que você não está remando nem nada. A força da água é a onda passando, né? E a onda não carrega matéria, Gabriel. É outro efeito que ocorre aí. A energia da onda, ela é passada? A energia da onda se transfere para um barco? Não. Quando o barco Ela vai transfere um oscilando, ele pouquinho, é vai natural que oscilando. ela transfere um pouquinho, mas ela não vai causar o movimento do barco, não, tá? Além do mar aqui, o que tem aqui ao redor do cara? Ar, né? E normalmente em regiões desse tipo, o que a gente tem? Para formar ondas, né? A gente tem vento. Ah, tá. Entendeu? Acho que entendi. Então, o que desloca o barco não é a onda, e sim o vento, tá? Mas se assim, se a gente puder pegar uma situação experimental perfeita, que a gente retire o ar aqui, aí o cara morre, né, naturalmente. Mas aí a gente deixa o barco aqui de boa, o que vai acontecer? A onda vai passar e o barco só vai fazer esse tipo de movimentação, vai acompanhar a onda e vai permanecer no mesmo local. Então, a onda então, é um conjunto de pulsos, né, que transporta energia e não matéria. Aí é o seguinte, características das ondas. Primeiro, a forma das ondas. Eu tenho dois tipos de forma de onda. Eu tenho as chamadas ondas transversais. Ó. Por que é transversal? Porque a propagação dela ocorre aqui, por exemplo, da esquerda para a direita, e a perturbação dela ó, é para cima e para baixo. É transversalmente. Tá? Enquanto que eu tenho as chamadas longitudinais, que a perturbação ocorre na mesma direção da propagação. A gente bota o melhor exemplo aqui, ó, é a mola. Tá? Se a gente pegar aqui, então, a mesma mola, ó, fizer movimentos para cima e para baixo, a onda aparece, ou seja, a energia está sendo transmitida de forma transversal. Se a gente pegar agora e fizer essa movimentação ó, na mola, na mesma direção, a gente verifica que são formados ondas aqui, ó, são bem características, que tem uma parte que está mais pressionada, outra que está mais aberta, pressionada, aberta. Isso aqui são pulsos de onda, tá? E aí são as duas formas que a onda pode assumir. Bom,
Aí, assim, ó, natureza das ondas. São duas, mecânica e eletromagnética, tá? As mecânicas, elas só se propagam em meio material. Então, assim, não tem como uma onda mecânica se propagar no vácuo, tá? Porque lá não tem meio material. Bom, então, ondas Por isso não mecânicas... existe som no espaço. Exatamente, porque o som é um tipo de onda mecânica, né? Então, isso é um erro, não é erro, tá, gente, que a gente fala assim, são incoerências físicas quando você assiste filmes, tipo Star Wars, Star Trek e tal, no qual há aquelas guerras espaciais, onde as naves viajam a altas velocidades e você ouve o som do tiro, ouve o som da explosão. Agora, é incoerente fisicamente? É incoerente. Mas, assim, ficaria extremamente chato se o cara, né, atirasse um laser lá, explodisse a outra nave e você não ouvisse nada, né? Aí, pô, ia ficar chato pra caramba. Então, é aquela coisa da Então, se arte, né? explica no modo cinematográfico da situação. Exatamente, né? Para o cinema é válido para a coisa ficar mais legal, né? É a coisa da arte, né? Você não tende a obedecer leis físicas, nada desse tipo, tá? Mas o som não se propaga no vácuo. Quieto. Agora, as ondas eletromagnéticas, essas sim, elas podem se propagar no vácuo como em meios materiais, tá? Elas se propagam de todo jeito aí, ó. Há um estudo específico mais à frente delas. Aí, assim, propriedades de uma onda, ó. Primeiro, questão de velocidade da onda, tá? Uma vez que você deu o pulso, naturalmente, a gente pode medir a velocidade da transferência de energia, tá? O formato, a gente pega para estudar primeiro, né? A gente pega para estudar ondas transversais, porque ela é mais prática para entender, tá? Mas tudo que vale para ela, vale para a onda longitudinal também. Mas assim, professor, mas em nível de exercício, rola dos dois e tal? Olha, 99,9% das vezes, se você pegar um problema de onda, você vai ter a onda transversal como o melhor exemplo lá de exercício para você. Aí, assim, outros pontos importantes, ó, a gente tem a crista da onda ou pico. Pico é muito raro você ouve mais crista da onda, tá? Assim como o vale da onda também, que é a parte mais baixa aqui, ou cavado. Cavado realmente fala para você, eu nunca ouvi falar, tá? A gente sabe só do nome que existe, mas nunca ouvi falar não. Então, para nós aqui é crista e vale, tá? Aí é o seguinte, ó, aqui desse ponto médio da onda aqui, ó, tanto para cima quanto para baixo, eu vou ter esse tamanho que a gente chama de amplitude, tá? Pontos aqui nesse ponto médio, eles estão em posição de equilíbrio da onda, tá? Essa é a situação. Aí, assim, ó, outra grandeza interessante aqui da onda é esse lambda aqui, ó, a letra grega lambda, que ela é exatamente o que a gente chama de comprimento da onda, tá? O comprimento da onda pode ser medido de crista a crista ou de vale a vale, tá? Pode ser medido assim. Pode ser medido assim também, ó. Como é o caso lá, né? Quando você tem cristas, então você vai colocar aqui, isso é um comprimento, ou vale, comprimento, tá? Aqui, um comprimento de onda. Agora, eu posso ter esse formato aqui direto, ó. Isso também, ó. Lá, esse aqui é o ponto médio, tá? Isso aqui também é um comprimento de onda. É válido também, ok? É interessante, você precisa saber disso, porque quando você pega problemas de ondas, a maioria das vezes vem com um gráfico, né, da onda, como é que ela está se comportando, e aí você tira esse tipo de medida diretamente dos gráficos, tá? Aí, ó só, vamos ver aqui. Representação de ondas, agora bidimensionais, tá? Aqui tem um modelo, né, bem comum que você vê em água isso, né, que ele pegou uma madeirinha e fez a movimentação, verifique que você tem esses formatos aqui. É como se você jogar uma pedra também dentro da água, você consegue esses mesmos formatos. O que acontece aqui? Ó? Nos pontos você verifica aqui cristas e cristas, tá? Ó,
E entre duas cristas, você vai ter um vale aqui, que é a parte mais baixa aqui, né? Aqui no meio. E de crista a crista, você vai ter o comprimento da onda, ou de vale a vale também, tá? Então, você vê aqui, ó, que é o comprimento da onda, então quer dizer que aqui no meio tem um vale, né? Aqui no meio tem um vale também, e assim vai, ok? Esse ponto central é onde a onda, né, foi formada, e a gente diz que é o ponto de origem da frequência da onda, tá? E essa frequência, ela é característica da fonte da onda. Uma vez que a onda partiu, a frequência que ela leva é a da fonte. E ela não perde essa frequência, tá? Agora que eu vi, Gabriel, tu botou licença poética, é isso mesmo, viu? Lá eu estava tentando lembrar dessa situação. Então, uma vez que a onda partiu da sua origem, aquela frequência não muda mais. E ela vai embora até ela perder toda a energia dela, né? E se dissipar ali. Aí, olha só, né? Você tem o que eles chamam aí de linha de onda, tá? Que ela representa os pontos do meio que vibram em concordância de fase nos mesmos instantes de tempo. Aí você pode chamar a linha de onda duas cristas ou dois vales e assim por diante, tá? Raio da onda, né, é a medição exatamente aqui, ó, desde o ponto central onde foi projetada a onda até o ponto que você quer medir, tá? Até, sei lá, o máximo de cristas que ela tem, enfim. Isso aqui, enfim, só para você saber mesmo, tá? Não tem muita pergunta a respeito disso, não. Agora, frente de onda é interessante você saber. Uma frente de onda é um conjunto de pontos do meio que são alcançados no mesmo instante pela mesma fase de uma onda. Como é que é isso aqui? Na realidade, vamos fazer um desenho. Você imagina que vem aquela onda assim, né? Aí você fala, qual é a frente de onda? Se essa aqui for a minha última anotação de todos os pontos que estão em concordância de fase, que chegaram nessa posição ao mesmo tempo, essa vai ser minha frente de onda, tá? Caso eu tenha a informação da próxima, ela passa a ser a frente de onda. E assim sucessivamente, né? É a onda que chega primeiro, né? A fonte está aqui, provocamos a onda. A que chega primeiro é a frente da onda, né? E uma vez que eu sei, né, os comprimentos, eu consigo prever onde é que vai estar a próxima frente de onda, que vai estar chegando por aqui. Ó. Essa é a ideia para a gente entender como é que se formam as ondas aí e como a gente pode prever até onde ela pode chegar. Aí vamos lá. Aí aqui, problema, ó. A membrana de um alto-falante produz perturbações no ar com frequência de 85 Hz. Essas perturbações se propagam e atingem o tímpano, uma membrana da orelha de uma pessoa. Ao aumentar o volume do alto-falante, pode-se perceber que o deslocamento do movimento da membrana e a quantidade de energia transferida são maiores. Identifique a característica da onda que está associada à quantidade de energia transferida. Você tem ideia, né? Qual seria essa característica? Quando você aumenta o volume do alto-falante, ó, você percebe que o deslocamento da membrana e a quantidade de energia transferida são maiores. Tem ideia? Tem energia na onda? O que muda, né? Ó, presta atenção, é um alto-falante com a frequência fixa, 85 Hz. Aí você aumentou o volume. E aí, naturalmente, quando você aumenta o volume, você está dando mais energia para a onda. E essa energia é acumulada em qual situação lá da onda? É acumulado na... Pronto, Gabriel já respondeu. Amplitude. Na amplitude. Exatamente, né? Então, se a gente puder, assim, né, a grosso modo, fazer uma onda, se eu pego uma onda aqui assim, né, eu tenho naturalmente essa amplitude. Agora, se eu aumento o volume, né, essa mesma onda vai ficar assim, ó.
Essa é a ideia, tá? Você vai ter uma A2 aqui, uma amplitude maior do que essa. Então, quando a gente aumenta volume, gente, a gente está mexendo com intensidade da onda, tá? A intensidade, ela é diretamente proporcional à amplitude. Essa é a ideia. Beleza? Isso. Bora. Agora aqui, ó. Classifique a onda sonora produzida pelo alto-falante quanto à sua natureza. Ela é mecânica ou eletromagnética? Mecânica. Mecânica porque ela se transfere pelo ar, né? Ótimo. E ela é transversal ou longitudinal? Acho que é transversal. Ela é longitudinal. Droga, eu confundi. Tá? Isso. Eu O confundi. som, olha só, o som se propaga dessa forma aqui, ó. Tá? Imagina que isso aqui é ar, tá? Então você emite uma vibração do ar, então você vai ter moléculas de ar mais próximas, outras mais afastadas, outras mais próximas, outras mais afastadas, e a energia vai sendo transmitida dessa forma. Aí quando ele atinge o seu tímpano, que é uma membrana, a membrana vibra conforme essas estocadas que são atingidas aqui, né? Você vai ter ele pressionando, aí depois ele despressiona, aí pressiona de novo, aí despressiona, pressiona. E aí, a forma com que ele faz isso, o teu tímpano joga lá para todo o sistema do ouvido, interpretar esses sons e mandar para o cérebro. E o cérebro faz o trabalho de refinamento e você escuta o som, né? Olha só, exemplo de ondas sonoras aqui, ó, de um tambor. Você bate no tambor, o que acontece? Você tem, aqui está bem descrito mesmo, se você imaginar partículas de ar, ó, partículas mais rarefeitas aqui, aí você tem uma compressão nesse lado, ou seja, elas estão muito próximas, aí está rarefeito de novo. É isso que acontece com o ar, né? A gente falando, ocorre também toda essa condição aqui, né? A sua corda vocal vibra, mexendo as partículas de ar dentro da sua faringe aí, né? E aí esse ar sai dessa forma, sai com compressão e rarefação, até chegar no tímpano da galera e o pessoal conseguir te ouvir. Beleza? E aqui, pronto. Agora, sabendo que, quando atingido pela onda, o tímpano começa a oscilar, calcule o período dessa oscilação. Tem ideia como faz isso ou não? Como é que eu calculo o período? Alguém lembra? Qual é a função do período? Inverso da frequência, né? Exatamente, é 1 sobre F. Então vai ser 1 sobre 85, tá? Aí, como está em hertz, é 1 sobre 85 segundos. Esse vai ser o período. Posso deixar assim, não tem lógica eu estar dividindo 1 por 85, né? Vai dar um número extremamente pequeno aqui. Beleza? Então, vale T igual a 1 sobre F, ou F é 1 sobre T, né? Um é o inverso do outro aqui. Isso é válido para a gente. Voltando. Agora aqui, ó, o gráfico a seguir descreve o comportamento de uma onda em função do tempo. A gente tem a amplitude aqui, e aqui é o tempo dela. Aí ele fala, determine o valor da amplitude máxima da onda. Qual é o valor da amplitude máxima? É o valor da... Peraí, é 20 centímetros. Amplitude máxima, não? A amplitude máxima, a amplitude é contada daqui para cá só, tá? Então é 10 centímetros. Só 10, exato. Aí o Gabriel, Eduardo, Gabriel Tomás, todo mundo aí bateu 10. E a frequência da onda, como é que eu faço? Eu lembro que é uma multiplicação, acho que é dos dois outros valores. Olha só, presta atenção. Para eu obter a frequência aqui desse gráfico direto, não dá. No entanto, eu tenho T, que é o tempo. Agora, o tempo mínimo para uma oscilação completa, eu chamo de período. Então, se eu conseguir saber quanto é o período da onda, eu vou saber a frequência. Aí me diga vocês aí, quanto que é o período da onda? Olhando para o gráfico. Período é quando completa uma onda... 50 segundos. Exatamente, ó. Por quê, ó? Porque, ó, ela vem e oscila, vai até o máximo, aí oscila para baixo, vai até o mínimo e volta, ó.
do 0 até os 50. Isso aqui, ó, é uma onda completa, ó. Isso e isso. Então, 50 segundos. Então, para descobrir a frequência, é 1 sobre 50 Hz. Essa é a frequência da onda. Beleza? Então, vocês estão manjando bem. Bem, vamos lá. Agora é o seguinte, velocidade da onda. Ó. Se a gente usar, né, a propriedade de velocidade média, que é ΔS por ΔT, e o ΔS a gente chamar de comprimento de onda, e o tempo para que passe um comprimento é o período, eu acabo chegando na função de onda que a gente chama de equação fundamental, que é a velocidade igual a lambda vezes F. Tá? Então, aí, basicamente, cara, isso aqui resolve tudo de onda, tá? Aí, identificando, né, é só você saber identificar exatamente o comprimento, que vai de crista a crista, vale a vale, enfim, o que for. A frequência depende da fonte, quem está dando essa oscilação, né? E aí, naturalmente, de posse da frequência, e daqui você calcula a velocidade. Agora, se você disser assim, ó, eu vou manter a velocidade constante e vou dobrar a frequência. Se você dobra a frequência, naturalmente, ó, o comprimento de onda, por conta da expressão, tem que cair pela metade. Então, existem essas relações aqui que você pode fazer, né? Você vai fixar um dos termos, né? Aqui vai falar, ó, isso vai ser constante. E aí eu vou mexer na frequência, quanto é que vai dar o comprimento de onda. E assim, sucessivamente, você pode fazer, tá? Normalmente, quando se cai exercício desse tipo, cai mais dessa situação de comparação do que propriamente só para você calcular a velocidade. Calcular é simplesinho, né? Você pega, multiplica um pelo outro e manda ver. Aí vamos ver como é que funciona. Uma onda sonora tem frequência 340 Hz. Indique quantas vezes uma crista de onda sonora passa por determinado ponto a cada segundo. Quantas vezes? Diga aí para mim. Ô, professor, tem uma dúvida. Sim. Volta o slide, por favor. Nessa parte que tem que dividir, lá de baixo, no 2, a gente pode considerar só uma parte sem precisar da divisão? Tipo... Como assim uma parte? Sem eu precisar da divisão, tipo, no 1. A diferença do 1 pro 2 é apenas o ângulo, querendo ou não, sabe? Tipo, não posso ser. Eu tô entendendo. Se eu aproximar, entendeu? Presta atenção, o que está acontecendo é o seguinte, a gente fixou a velocidade aqui, tá? Fixou a velocidade. Aí eu dobrei a frequência, o cara estava numa velocidade da mão dele aqui, dando essa frequência, ele dobrou essa velocidade, ou seja, ele dobrou a frequência com que ele oscila isso. Naturalmente, a onda ela tem que se ajustar à equação. Então, se eu mantive isso constante e esse cara aqui aumentou, ele dobrou, apareceu um 2 aqui, necessariamente tem que aparecer um 2 aqui embaixo para poder cancelar, para que isso aqui se torne sempre constante, né? Então, se eu dobro aqui cai pela metade. Se eu triplico aqui cai em 1/3. Se eu quadruplico aqui, isso cai em 1/4, e assim sucessivamente, né? Agora, visualmente, se você perceber, ó, a onda toda, ó, eu vou ter aqui, na prática, eu tenho uma onda e meia. Aqui, ó, eu tenho uma onda e meia. Aqui, ó, eu vou ter o quê? Uma onda, 2 ondas, 3 ondas, ou seja, eu tenho o dobro. Aqui eu tinha 1,5, aqui eu tenho 3 ondas, né? Por isso que, para eu enfiar o dobro de ondas no mesmo espaço, eu tenho que diminuir o tamanho dela por 2. Essa é a ideia, né? Agora, dá para perceber visualmente ou dá para ir para a conta, né? A conta aqui é só colocar, bem, tem que manter, seria algo desse tipo aqui, né? Se a gente pudesse ver. A condição inicial é essa, V é lambda F. Aí, o que acontece, né? V é igual. O que vai acontecer com lambda? Eu vou chamar de lambda linha quando eu boto 2F aqui. Aí eu faço o seguinte, ó. Já que V é igual a V, eu boto lambda igual a lambda F, né? Igual a lambda linha vezes 2F. Aí eu naturalmente vou cancelar os F's, ó.
aqui, e esse cara aqui que está multiplicando desce. Então, meu lambda linha vai ser lambda por 2. Você dá para fazer na conta ou dá para ver visualmente, como eu demonstrei aqui. Deu para entender, não? Então, seria possível eu fazer só um período? Tipo, nessa aí são 3. Daria para fazer um período e depois somar esse período por 2 vezes? Aqui, você está falando? Se você tivesse Sim, feito só isso. só isso. Se você está de posse desse desenho e de posse de um único desenho aqui, ainda assim você conseguiria perceber, né? Se a gente pudesse aqui está na mesma linha, aí se você pudesse traçar algo aqui assim, ó, você vai pegar exatamente, ó, esse ponto aqui é exatamente esse ponto aqui, ó. Aí você vai falar, metade dessa onda equivale a uma onda inteira. Aí você fala, pô, se metade é uma inteira, então quer dizer que esse cara aqui tem um comprimento da metade desse. É possível, visualmente dá para perceber, na conta sai direto, né? Aí a questão é prática, né? De verificação. Fazer exercício, enfim, e verificar aí se está acertando ou não, né? Vamos ver que tem um exercíciozinho que a gente vai rolar. Voltando, ó, frequência 340 Hz. Ele quer saber quantas vezes a crista da onda passa por determinado ponto a cada segundo. Quantas vezes? Essa é a definição de frequência, gente, ó. 340 Hz significa 340 batidas por segundo. Isso, ou Se ele quer seja, saber 340 por segundo. exatamente quantas vezes a crista da onda passa por determinado ponto, 340 vezes, porque ele quer saber a cada segundo. Então ela bate 340 vezes. Aí ele fala, calcule o intervalo de tempo que uma crista da onda sonora leva para se repetir à medida de que um pulso se propaga. Para que ela se repita, tem que passar um comprimento de onda inteiro. Quando passa um comprimento de onda inteiro, o tempo que a gente dá para isso é o período. Então, quanto é que vai ficar esse intervalo de tempo? Hein? Só calcular o período, gente. Como é que calcula o período? 1 dividido por 340? Exatamente, 1 sobre F, que é 1 sobre 340 segundos, a unidade do período, tá? 1 sobre 340. Agora aqui, calcule o comprimento da onda sonora de velocidade do som é aproximadamente 340. Isso, Gabriel. Então, ela tem 340 Hz, a velocidade é 340, então, usando isso aqui, 340, lambda 340. Então, nosso lambda vai dar 1 metro, tá? Contas, em geral, as contas são fáceis, tá? Não nada absurdo, não. Agora aqui, ó, considere a expressão V lambda F para responder. A velocidade de uma onda aumenta, diminui ou permanece constante quando é aumentada a sua frequência, mantendo o comprimento de onda constante. O que você acha? Aumenta a frequência. Esse cara está constante. O que acontece com esse cara? Acho que não aumenta. Ó, esse está igual e esse aqui eu aumento. Ó, o que você tem que pensar? V lambda F. Se eu aumentar esse cara e esse cara fica constante, esse cara obrigatoriamente aumenta, porque ele é diretamente proporcional. Matemática isso, hein? Certo? É só pensar, se eu coloco isso aqui é 10, 2 vezes 5. Aí vamos dizer, esse cara permanece 2, esse cara vai aumentar para 10. Então é 2 vezes 10, esse cara vai para 20. Viu? Aumentou. Matematicamente tem que funcionar isso. Ok? Aumenta a frequência, mantém constante, aumenta a velocidade. Ó, velocidade e frequência são diretamente proporcionais.
Velocidade e comprimento também são diretamente proporcionais. Agora, frequência e comprimento são inversamente proporcionais, tá? Tem que ficar esperto com isso. Vamos lá. Para ver aqui, ó. A velocidade de onda diminui, aumenta ou permanece constante quando é diminuído o seu comprimento, mantendo a frequência. Ó, mantive a frequência, diminui o comprimento. O que acontece com a velocidade? Peraí, diminui ou permanece, Gabriel? Gabriel falou que permanece, Eduardo falou diminui. Ó, repara. Eu quero saber a velocidade. O comprimento de, ó, quando é diminuído o comprimento, ou seja, diminuir esse cara aqui. É uma determinação quântica. Não chega a tudo isso, não, tá? Diminuir esse cara. E esse cara ficou constante. Esse não mexeu, esse diminuiu, esse aqui tem que diminuir também, porque são diretamente proporcionais. Precisa, gente, tá? É só ver. Quando eu tenho dois elementos, né, aqui, né, V lambda F, ó, eu pego V e lambda. Quando eu pego situações desse tipo, eles são diretamente, tá? Se um aumenta, outro aumenta, se um abaixa, outro abaixa. Se eu pego agora V e F e mantenho lambda constante, como foi o primeiro caso, mesma coisa. Um aumenta, outro aumenta, um abaixa, outro abaixa. Agora, se eu pego V constante e vejo lambda e F, se esse aumenta, esse diminui, inversamente proporcional. Isso precisa decorar, gente, tá? Agora a última, ó. A frequência de uma onda aumenta, diminui ou permanece quando seu comprimento é aumentado. E aí você mantém a velocidade constante. Frequência muda quando eu aumento o comprimento. O que acontece se eu aumentar o comprimento? Ó, aumento o comprimento. O que acontece com a frequência? A frequência diminui, né? Diminui porque são São inversamente inversamente proporcionais. Exatamente. Esse tipo de questão rola muito no Enem, viu? Enfim, outras coisinhas para a gente fazer uma determinação final aí de ondas. Fenômenos ondulatórios. Primeiro deles, reflexão. Enfim, reflexão é um fenômeno no qual a onda retorna ao meio de origem após atingir o obstáculo. Então, a gente coloca aqui uma vara aqui e a gente amarra a corda, tá? Essa corda está fixa. Quando ela vem numa determinada fase aqui, ó, eu lancei só um pulso. Quando ela bate e volta, ela inverte a fase, tá? Então aqui, ó, a amplitude estava para cima, na volta a amplitude vai ficar para baixo. Caso a extremidade aqui não é fixa, não, a gente fala que é solta, tá? Aqui, ó, extremidade solta, que tá errado mesmo. Solta como? Ó, veja que ela não está amarrada mais, ela está amarrada no anel e o anel pode subir e descer isso aqui. Quando ela vem numa fase aqui bonitinha com amplitude para cima, isso vai subir, vai descer, vai oscilar o anel aqui e fazer com que a onda reflita sem inversão de fase, tá? Então, quando está amarrado, ela inverte a fase, e quando está solto, a fase é a mesma. Se veio por cima, volta por cima, se veio por baixo, volta por baixo. Tá? Isso é reflexão de ondas. Agora sim, associando as ondas lá com o que a gente viu de espelhos, é válido também. Tá? Veja aqui a onda incidente, a onda refletida. Verifique que os ângulos aqui são iguais, tá? Passando a normal. E aqui a gente chama de linhas de ondas, né? Os espaçamentos aqui é exatamente um comprimento de onda. Bom, aí, ó, bem associado aqui, ó, com a questão que a gente fez lá em ondulatória, beleza? É bem ondulatório não, né? Em espelhos planos. A onda, ela obedece exatamente isso.
Até porque lá, quando a gente usava luz, né, gente? E a luz é uma onda transversal, ó, uma onda eletromagnética. Isso é reflexão. E a refração da onda? Olha que interessante que acontece quando a gente muda, né? Ó. Refração da onda, ó, é um fenômeno no qual a onda passa a se propagar em um meio com características físicas diferentes do meio em que se propaga inicialmente. Aqui o exemplo é dado a uma corda fina, menos densa, e uma corda grossa, mais densa. Quando ele vai de um meio menos para um mais denso, o que acontece aqui? A frequência, como eu falei lá atrás, a frequência depende só da fonte. Então, ela não muda, tá? A frequência é igual. Então, naturalmente, ó, velocidade e comprimento são diretamente proporcionais. Para esse caso, de uma densidade menor para uma densidade maior, você tem uma diminuição tanto da velocidade quanto do comprimento. Ah, professor, como é que faz isso? Tem que decorar, tá? Se fosse o inverso, aí se inverteria. É só você imaginar que a onda está vindo para cá, para a esquerda, ela está vindo num comprimento. Quando ela passa por um meio de menor densidade, ela aumenta o comprimento e aumenta a velocidade também. A relação entre essas velocidades e comprimentos, gente, já que as frequências são iguais, é essa aqui, ó. VA sobre comprimento de A igual a VB sobre comprimento de B, tá? Se a gente pensar agora, né, em uma onda passando de um meio A para o meio B, de novo, se o índice de refração desse cara aqui é maior, né, no caso o NB maior que o NA, mesma coisa, o comprimento diminui, a velocidade diminui. Né? Aqui era menor, né, o índice de refração desse cara, então ele tem um comprimento maior e uma velocidade maior também. Tá? Aí tem outro modelinho aqui também, né? E assim, vamos ver, probleminha. Mas certa onda provocada em uma superfície de água tem frequência 2 Hz. O raio dessa onda incide em uma parede, formando um ângulo de 40 graus em relação à reta normal. Após a incidência, a onda retorna ao meio original. Responda se a frequência, a velocidade e o comprimento de onda sofreram alguma alteração após a reflexão. O que você acha? Em reflexão, as características da onda mudam ou não? Frequência? Não, só a direção dela. É só a direção que muda, exatamente, tá? Nesse caso, então, frequência, velocidade e comportamento sofre alguma alteração? Não. Agora, determine o valor do ângulo de reflexão. Se a incidência foi a 40, quanto vai ser a reflexão? Só olhar aqui, gente, ó. Ó. Quer dizer 80 graus? Não. 40. 40. 40. Né? O 40. ângulo é o mesmo. A incidência é 40, então a reflexão também é 40. Tá? E agora, uma fonte vibratória de frequência 10 Hz provoca ondas que se propagam na superfície da água contida em um tanque. As ondas se propagam com velocidade de meio metro por segundo. Ao atingir uma região mais rasa, a velocidade da onda é reduzida para 0,1. Determine o comprimento de onda nas duas regiões do tanque. Como é que faz isso? Aí você vai usar essa aqui, ó. VA lambda A, VB lambda B. Então a gente vai usar isso. Ó. VB lambda B. Aí vamos pegar os dados lá. A gente tem a frequência a mesma, não muda em nada, mas aí a gente tem a frequência tal, mas eu preciso do comprimento, né, cara, para saber. Inicial. Comprimento a velocidade é frequência vezes o comprimento. Então aqui é 10 de frequência e meio de velocidade. Então vou calcular aqui VA primeiro, tá? Lambda A, frequência de A não, frequência só, né?
Eu já esqueci os valores. Aqui. A velocidade era meio, né? O comprimento é o que eu quero. E a frequência quanto era? 10. 10. Então, o lambda A vai ser meio por 10, que dá 0,05 metros, tá? Aí eu vim para cá. Velocidade do A, meio. Aqui, 0,05. Velocidade do B, ele fala que vai para 0,1. Aí dá o comprimento do B, né? Você consegue perceber quanto que, olhando diretamente, quanto é que vai dar o lambda B? Sem fazer conta, só olhando. Vai, gente. 0,01. 0,01 metro. Exato. Ó, só olhar, pô. Aqui apareceu mais um, daqui para cá apareceu um zero no meio, aqui também. Apareceu um zero no meio, 0,001. 0,01. 0,1 metro, né? Isso aqui dá 1 centímetro. Né? Agora, a informação interessante desse problema é que ele fala assim, ó, ao atingir a região mais rasa, a velocidade da onda é reduzida para 0,1 metro por segundo. Ela vinha meio e ela cai. Isso, de fato, é o que ocorre, tá? Quando você pensa, por exemplo, assim, nas ondas do mar. Se você acha que a velocidade da onda aqui na beira do mar está alta, você precisa ver ela lá no meio do mar. A velocidade dela é muito mais alta porque ela está numa profundidade maior. Conforme vai diminuindo a profundidade, vai diminuindo a velocidade, tá? E, naturalmente, diminui a velocidade, diminui também seu comprimento. Ondas do tipo tsunami, né, quando ocorrem, ela vem com alta energia, então ela vem com uma oscilação muito grande, aliás, uma amplitude muito grande, um comprimento muito grande e uma velocidade muito grande. Quando ela vai chegando próximo, ela vai perdendo em amplitude, vai perdendo em comprimento e vai perdendo em velocidade. E ainda assim chega fazendo estrago. Né? E aí, ó, outro fenômeno chamado difração. Gente, difração é a capacidade que a onda tem em contornar obstáculos, tal. Então, você tem aqui os exemplos, né? Se você vem um conjunto de ondas paralelas, coloca um obstáculo, quando ela ultrapassa o obstáculo, ela acaba curvando-se um pouco. Se você bota dois obstáculos laterais assim, ó, essa onda que era paralela, ela vira uma onda circular, né? É bem comum aqui, né, o exemplo. Se ela vem já circular, causa circular de novo, mas com um raio, um raio um pouco menor, tá vendo? Esse efeito de difração é muito usado em mecânica quântica, tá? Aqui, ó. Agora, detalhe, se a abertura, né, aqui no qual a fenda, né, se a fenda ela for muito maior que o próprio comprimento da onda, ó, repare, aqui, ó, entre uma linha branca e outra, dá um comprimento. Você vê que o tamanho é pequeno em relação à fenda. Ó. Se a fenda for muito maior que o comprimento de onda, aí praticamente não ocorre nada, a não ser um pequeno efeito na borda aqui, ó. Mas a onda continua sendo paralela. Ela passa de boa, tá? Agora, caso o comprimento esteja quase que proporcional à fenda, aí há essa mudança de alteração, e aí a gente fala que houve, de fato, uma difração. Tanto que, assim, né, o comprimento de onda da luz, por exemplo, é muito pequeno. Então, quando a luz passa, por exemplo, assim, imagina à noite que você liga a luz do quarto e a luz do corredor está apagada, você vê o formato da porta certinho, tá? Vê o formato da porta certinho, porque não há difração, porque o comprimento da onda é tão pequeno que qualquer fenda que você tenha, por exemplo, a porta, ela vai passar direto e não vai ter quase que nada de efeito de borda. Agora, quando a gente passa esse comprimento de onda, por exemplo, por um cristal, as moléculas, a distância das moléculas do cristal vão fazer a nossa fenda. E essas distâncias são menores do que o comprimento de onda. Né? Aí vai ocorrer isso aqui, ó, quando você passa um cristal, uma onda que vem reguladinha, por exemplo, um laser, né, que é uma onda bem regular, uma onda luminosa regular, quando ela passa pelo cristal,
o laser deixa de ser retinho, passa a jogar luz para tudo quanto é canto aqui. Aí ocorreu o que a gente chama de difração, né? Você pega, por exemplo, a onda sonora. A onda sonora, ela tem um comprimento muito grande, tá? Ao mesmo tempo, o que acontece? Quando você pensa lá no lance do quarto, você fala no seu quarto, o som, quando chega na porta, o comprimento de onda dele é tão grande que ocorre uma difração do som naquela porta, né? Aí ocorre isso, ó, você falou no quarto, ocorre a difração e o som vai para tudo quanto é lado. Então, uma pessoa que fala dentro do quarto, é possível que a outra pessoa, lá no outro cômodo, escute, por conta da difração sonora, que é justamente a diferença das fendas, onde a onda está passando, com o comprimento de onda dela original. Beleza? Aí, interferência, isso aqui para a gente acabar, tá? Interferência é quando você tem cruzamentos de ondas, ó. Quando elas vêm na mesma fase, você tem uma soma de amplitudes, então a gente diz que é construtivo. Quando vem uma numa fase e outra em outra fase, aí você há uma subtração aqui, né? Verifica que essa aqui, ela é um pouquinho maior que essa e um pouquinho menor que essa. Se forem iguais aqui, ó, essa onda vai zerar momentaneamente, tá? Só que uma passa pela outra na boa, tá? Interferem e vai-se embora, cada pulso aí. Agora, quando é uma sequência de pulsos, né? É uma onda mesmo, e você tiver uma situação desse tipo aqui, ó, você pode ter uma diminuição de volume do som. Se você posiciona caixas de forma errada, né? Caixas de som num show, por exemplo. Se você posicioná-las de forma errada a dar uma interferência destrutiva, simplesmente você não vai ouvir o som, né? Só que se você posiciona elas também de uma forma errada, que dê interferência construtiva, aumenta demais o volume e dá as chamadas microfonias, né? Que aí você não escuta som, você escuta só o ruído, que é a interferência construtiva em excesso, né? E assim vai. Beleza? Aí, enfim, tem um probleminha aí, depois é só discussão. Tudo certo, gente? Lembrou bem, Young fez aí, usou exatamente o fenômeno da interferência para comprovar que a onda, que a luz também se comportava como onda, né? Porque até então o pessoal achava que a luz se comportava como matéria, né? Newton tinha feito essa comprovação quando ele fez a óptica geométrica, mas aí veio Young e comprovou. E esse efeito é muito louco, cara. Se você, enfim, se tiver paciência um dia, a gente faz um experimentozinho interessante com laser. Esse laser vermelhinho mesmo, que você compra por aí, a gente passa o laser num fio de cabelo. Curioso, né? Você pega... O duro é você arrumar uma estruturazinha que você consiga prender o fio de cabelo aqui assim. Aí ele vai estar bem fininho. Aí você vai ligar o seu laserzinho lá, tal. Aí atingir o fio de cabelo. Quando ele atinge o fio de cabelo, aí você bota isso para a parede, né? A parede vai ficar assim, ó. Vão aparecer esses pontinhos assim, ó. Né? Se não tivesse, né? Se você botar direto aqui, o laser, ele aparece uma pontinha só, né? E não tem nada no meio, só aparece o ponto na parede. Mas se você passa ele por um fio de cabelo, aí ocorre a difração e você vê vários pontinhos para um lado, vários pontinhos para o outro. E na prática, né, isso são comprovações de ondulação. Que é muito doido. É um experimento interessante, qualquer um pode fazer em casa e verificar. Tá? Se você não precisa ser... professor, é difícil o fio de cabelo. Se você pega um CD dos antigos lá e joga o raio aqui dentro, você vê essa mesma formação aqui no CD. E aí, assim, as ranhuras do CD vão servir de fenda para a gente. Tá? Isso é verificável tanto no fio de cabelo quanto no CD. Beleza? Então, na verdade, Einstein, né, aqui, Einstein fez a conclusão final, né, da situação. Falou, gente, na prática, a onda, ela é tanto partícula quanto onda, né, a luz, né, no caso, né? A luz. E ela aí criou-se o que a gente chama de dualidade onda-partícula, né?
E é muito louco, cara, porque a gente não tem equipamento ainda para fazer essa verificação de por que a onda, hora se comporta de um jeito, hora de outro. A gente sabe testar e verificar os comportamentos, mas a gente não sabe explicar qual é o momento da mudança, né? Ela está vindo como partícula e de repente ela vira onda, como é o caso aqui, né, do fio. Nesse momento que o fio está reto, você trata ela como partícula normal, como se tivesse um monte de bolinha aqui em seguida. Aí quando ele atravessa, que forma a imagem, você fala, pô, mas daqui para cá ela virou onda. A gente consegue comprovar tudo, mas a gente não sabe o que acontece aqui, ó. Porque a gente não tem equipamento sensível o suficiente, de forma que o equipamento, você fala, bota uma câmera super potente, mas a câmera, por si só, ela já altera o resultado, porque ela depende, inclusive, da luz que está ao redor. Então, fica difícil. Não tem, por enquanto. Aí entra as complicações da mecânica quântica no meio. Exatamente. A questão da medição, né? Ou você mede uma coisa ou você mede outra. Não dá para você medir duas coisas ao mesmo tempo. Mas assim, né? Vamos lá, mais para frente, quem sabe no futuro aí, a galera desenvolva um método, né? Mas é muito louco. Beleza, galera? Enfim, deixa eu interromper aqui. Essa foi a aula de hoje. Aí eu vou pegar essa gravação